Pode-se dizer que, dentre os gêneros criativos, o gênero fantástico é um dos que mais abre portas para a criação, pois ele permite expandir ainda mais os limites e regras da realidade. Seja na literatura, no cinema, nos quadrinhos, na TV, na internet, ou mesmo nos primórdios da humanidade, o fantástico sempre se mostrou ser algo que tragava o fascínio de quem ousasse encará-lo de leve ou aprofundadamente. Dentro da ficção fantástica, existem subgêneros bem conhecidos: alta fantasia e baixa fantasia, ficção científica hard e soft, horror cósmico, dentre outros que muito provavelmente você curte ou já ouviu falar, mas poucos conhecem todos os livros de uma biblioteca. Com isso em questão, venho aqui apresentar alguns subgêneros ou tipos de fantasia e ficção científica que talvez você não conheça. A espada e feitiçaria é um termo cunhado pelo escritor Fritz Leiber para descrever histórias de fantasia onde o personagem, normalmente um guerreiro empunhando uma lâmina, encara o mundo em que vive com uma motivação quase estritamente pessoal, ao contrário, por exemplo, de outras fantasias às quais o herói tem como motivação a importância do destino de seu mundo. Com um ritmo acelerado e cheio de ação, o herói da espada e feitiçaria se vê confrontando, além dos desafios mundanos, ameaças sobrenaturais que podem vir na forma de monstros bizarros e ou feiticeiros sinistros. Outro detalhe sobre os mundos de espada e feitiçaria é a manifestação do sobrenatural. Magias, feitiços e criaturas além da compreensão não são corriqueiras, mas por aí estão à espreita. Um dos nomes mais lembrados quando se fala de espada e feitiçaria é, com certeza, Robert E. Howard, que, apesar de não ter sido o primeiro escritor do subgênero, foi o que mais o consagrou a escrever contos pulps sobre as aventuras de personagens como Bran Mak-Morn, o Rei Ku e Conan, o Bárbaro. Há certa confusão ao definir quais e que tipos de história podem entrar dentro da fantasia histórica. Mas, ao meu ver, a fantasia histórica, a qual também gosto de chamar de fantasia mitológica, é um subgênero o qual seus acontecimentos se situam no passado, mais especificamente no passado mitológico da Terra, onde deuses e monstros lendários eram tão reais quanto os heróis e suas aventuras. Na fantasia histórica, o herói, podendo ser um indivíduo mundano ou mesmo um semideus, se vê em provações impostas por alguém superior, seja ele um rei, imperador ou mesmo um deus. Mas também há a narrativa de suas aventuras e descobertas pelo mundo em que vive ou além dele. As mais conhecidas histórias da fantasia histórica são, sem sombra de dúvidas, as gregas e as nórdicas, principalmente as gregas, com as clássicas adaptações para cinema de Jasão e os Argonautas e Fúria de Titãs. Além disso, a fantasia histórica pode se expandir de modo que todas as partes do mundo, com seus próprios deuses, monstros e heróis, coexistam simultaneamente, sem a limitação de seus distanciamentos temporais. On topside! Há uma linha tão fina e tênue entre a fantasia e a ficção científica que, se explorada com cuidado, pode revelar um novo, intrigante e inspirador tipo de história. A fantasia científica, apesar de reunir os principais pontos dos dois gêneros que a compõem, ainda assim é complicada de ser descrita por sempre haver um conflito entre sua composição. Apesar disso, pode-se dizer que a melhor forma de descrevê-la é dizendo que seus elementos fantásticos são como uma nova ciência, mantendo um equilíbrio entre o mistério do sobrenatural e a possibilidade daquilo ser realmente possível. O subgênero contém poucas obras que realmente possam ser ditas como fantasia científica, mas na minha opinião,
Há uma obra que define perfeitamente o subgênero, ao trazer elementos que equilibram a lógica com o sobrenatural, numa mistura que envolve física, biologia, genética, química e ressonância e outros elementos de nosso conhecimento. O Grimdark é um subgênero que pode ser aplicado tanto à fantasia quanto à ficção científica. No mundo Grimdark, há um realismo sombrio quanto à sociedade, no quesito de dar ênfase ao quão desagradável e brutal é o mundo e a vida dos que nele habitam. Também pode-se dizer que os personagens desse mundo, ao contrário de outras fantasias às quais a atenção se volta em como os heróis derrotarão o mal, no Grimdark o conflito existe na escolha complicada e violenta entre o bem e o mal, sendo que até mesmo o bem tem suas maldades. Pode-se dizer que as obras de George R.R. Martin se encaixam bem como Grimdark, com seu realismo e violência. Mas foi uma obra de ficção científica que não só consolidou o subgênero, como abertamente a definiu com o termo, mesmo ela sendo mais conhecida por ser um wargame de mesa, com uma lore profunda de 4.000 anos. And if you're a man, let us see you laugh now. Ah! Oh! Oh! These Gascons. Shall I cut his throat? No. Put him on his ridiculous horse and let him go. Pode-se dizer que a capa e espada é um subgênero o qual se passa entre os séculos 17, 18 e 19, ou seja, num momento histórico onde tanto a indústria como o comércio e a ciência estavam se desenvolvendo quase que desenfreadamente, o que trazia não só revoluções como também revoltas e intrigas. Com tramas leves e até cômicas, na capa e espada é comum ver o herói empunhando uma espada, indo em aventuras eletrizantes e travando conflitos memoráveis com bandidos, militares, nobres e até mesmo sua futura amada. O subgênero tornou-se muito conhecido no século XX com as HQs e filmes do personagem símbolo desse tipo de história, Zorro.